Olá, sejam bem-vindos ao canal Solar Review. Hoje vamos fazer um unboxing e review do QBot Note 8. Esse é um smartphone compacto e barato que conta com tela de 5,4 polegadas, tem 2 GB de memória RAM e 16 GB de armazenamento interno. Não conta com NFC e não tem outras variações com mais memória. E apesar dessas configurações parecerem muito desatualizadas, esse aparelho foi lançado esse ano, em 2022. Ao tirar a tampa da caixa, já nos deparamos com o aparelho, que já vem com uma capinha instalada para dispensar a necessidade de vir com um plástico protegendo o dispositivo. Ele também já vem com uma película de plástico instalada na tela. Na caixa e na película ele tem uma indicação da tela ser Full HD+, mas na verdade a resolução dele é próxima ao 480p, o que é uma vantagem para esse dispositivo e eu vou explicar logo mais o porquê. Tirando a capinha dele, dá pra ver que a QBot optou por acabamento fosco nesse aparelho. É um daqueles acabamentos que dá a impressão de ser emborrachado. Mas vamos deixar o celular de lado por enquanto para ver o que vem na caixa dele. Instruções falando para tirar o lacre da bateria antes de ligar o aparelho. A traseira dele e a bateria são removíveis iguais aos celulares antigos. Aqui nesse compartimento lateral temos o cabo USB. Ele não é tipo C, ainda é um micro USB. Eles também mandam um fone de ouvido na caixa. Esse parece ser daqueles fones bem baratos de baixa qualidade. Ele tem um botão para atender chamadas e microfone. Eles são bem leves e parecem não ser muito duráveis. Mas é um fone de ouvido de graça, e poucas empresas ainda mandam um fone de ouvido na caixa em 2022. O carregador dele já vem no padrão de tomadas brasileiro, e só tem 5 watts de potência, suportando somente o carregamento lento. Eles também mandam essa documentação com certificação do aparelho. Esse aparelho não tem certificação da Anatel por não ser vendido oficialmente aqui no Brasil, mas ele é certificado na Europa, portanto, não é de se esperar nenhum problema dele. E aqui também vem um manual do aparelho. E retirando esse plástico de cima com as informações do aparelho, ele fica com a película plástica de proteção aplicada na tela. Agora vamos abrir a tampa traseira dele. Um dos cantos tem uma ranhura para facilitar, mas tem que ir passando a unha na lateral até desencaixar uma boa parte da tampa para conseguir retirar ela. Aqui temos os dois slots para chip nano SIM e uma entrada para cartão de memória de até 128 GB, e a bateria de 3100 mAh removível e com adesivo nos conectores. Vou remover a bateria, tirar o adesivo, e aqui já dá para confirmar que na bateria realmente fala que ele tem 3100 mAh. Agora vou instalar a bateria de volta e fechar o aparelho. Para vocês terem uma ideia do tamanho desse aparelho, aqui eu estou comparando ele com o Redmi Note 10. Realmente é um aparelho compacto para os padrões de 2022. Agora vamos dar uma geral em volta do aparelho. Desse lado temos o botão de volume e o botão Power. Embaixo temos o microfone e a saída de alto-falante mono. Do outro lado não tem nada. Aqui na parte de cima temos a entrada para fones de ouvido P2 e a entrada micro USB. Aqui na parte traseira temos a câmera principal de 13 megapixels
e a segunda câmera que na verdade é um sensor de profundidade de 0.3 megapixel. E aqui na frente temos a câmera frontal de 5 megapixels. Agora vamos ligar o aparelho. E aqui já dá para ver que a tela dele ocupa boa parte da frente e tem um recorte de gota d'água na câmera frontal. Como esse aparelho é a versão global, ele tem o idioma português do Brasil. Ele tem alguns itens que não estão traduzidos nos menus de configuração, mas a maior parte está traduzida, e inclusive achei a tradução melhor do que a de alguns menus da Infinix. Acabei de configurar o aparelho e já dá para perceber que esse aparelho não vem com nenhum aplicativo indesejado. Na verdade ele é bem básico e só vem o necessário mesmo. E como vocês podem ver aqui, ele vem com vários aplicativos do Google na versão Go. Isso porque ele roda o Android 11 Go, que é a versão mais leve e simplificada do Android, e que foi desenvolvida exclusivamente para smartphones mais fracos, o que faz esse aparelho ser bem rápido mesmo com essas configurações ultrapassadas. Não tem desbloqueio por impressão digital, somente as opções padrão do Android e desbloqueio facial. Vou configurar aqui o desbloqueio facial para ver se funciona bem. Demorou um pouco para concluir a configuração, mas deu certo. E na hora de desbloquear com o rosto ele também demora um pouco, principalmente se estiver em um lugar com pouca luz. O status de segurança dele indica que esse aparelho não recebeu nenhuma atualização de segurança desde abril desse ano, que provavelmente foi a única atualização que ele recebeu ou a atualização com que ele foi lançado. Essa marca Qbot é uma marca focada em custo-benefício e os smartphones dessa marca são resistentes e duráveis, mas eles geralmente não prestam muito suporte ao aparelho. Não me lembro de ver nenhum aparelho dessa marca que teve alguma atualização de sistema além da que veio de fábrica. Aqui dá para ver as especificações do aparelho e a resolução real da tela dele, que é 442 por 960 pixels. Ele não tem nenhuma configuração para ajustar a tela além das configurações padrão do Android. O aparelho sofre para rodar vídeos a 60 fps, pois o processador dele não aguenta rodar vídeos acima de 30 fps. A tela tem cores bonitas e apesar de ter pouca resolução, por ser uma tela pequena, não é tão fácil de ver os pixels durante o uso. O ângulo de visão das cores também não é ruim. Na configuração de som, ele tem uma opção de melhoria de som que chama Bass Loudness. É um aprimoramento comum em aparelhos de entrada com processador MediaTek, que na maioria dos aparelhos que testei deixa o som mais alto sem perder muita qualidade. Agora vamos testar o som dele, que não é dos piores, e considerando o preço que paguei do aparelho, o som até é bom. O aplicativo da câmera dele é bem básico. Conta com o modo preto e branco, vídeo, foto, Face Beauty, e em modos ele tem HDR, panorama, noite, Pro e scanner de QR Code. No modo Pro, ele permite somente ajustes bem básicos, como o ajuste de exposição, a ISO vai até 1600 e conta com ajustes de cor pré-definidos.
A resolução máxima de 13 megapixels só é possível na proporção 4:3. Ele tem a opção de gravar vídeos a 30 fps ou FPS reduzido capturando um pouco mais de luz, com resolução máxima de gravação sendo Full HD. A câmera frontal tem a resolução máxima de 5 megapixels na proporção 4:3. As fotos do aparelho não são muito claras, mas ficam boas e conseguem capturar boa quantidade de detalhes. A câmera selfie tem imagens com certo nível de ruído, mas a qualidade das fotos ficou melhor do que eu esperava. Os vídeos gravados com o Note 8 também não têm cores muito vivas, o autofoco às vezes demora para focar e não tem estabilização de imagem. Porém, ele não enrosca durante a gravação e não apresenta queda de quadros. Agora vamos testar alguns jogos nele, começando com Minecraft. Ele consegue rodar com a distância de renderização no 6 e com algumas opções gráficas desativadas, mas não todas. Ele também consegue rodar Asphalt 8 com os gráficos no mínimo, mas às vezes ele fecha sozinho durante as corridas. Resolvi testar o Free Fire nesse aparelho também, e ele roda bem de boa, e eu consegui inclusive pegar várias kills durante a batalha. Ele também roda COD Mobile com os gráficos no mínimo. O FPS fica baixo, mas fica constante, o suficiente para conseguir jogar de boa. Contact with enemy. Dog is inside. Contact with enemy. Reloading. Dog is inside. Magic killer drone on standby. Instalei o Geekbench 5 nele e rodei o benchmark. Ele atingiu somente 99 pontos em single core e 337 pontos em multicore, que são números muito baixos. Aqui eu rodei o teste no meu Redmi Note 10 5G, só para ter uma ideia de quão baixa essa pontuação é. E no aplicativo do Geekbench também não tem nenhum outro aparelho com uma pontuação tão baixa assim para comparação. Mas é aí que a tela com a baixa resolução salva esse aparelho. Ele só consegue rodar os jogos que testei pela sua resolução ser baixa e não exigir tanto processamento e desempenho da GPU para renderizar os jogos. Essa resolução baixa também beneficia outros aspectos do aparelho, como a melhor duração da bateria e fluidez para navegar no sistema dele. Instalei também o HW-Info para ver as especificações dele. E o processador é um MediaTek MT6739, que é um processador quad-core de entrada da MediaTek. Aqui na aba das câmeras dá para ver que o aparelho realmente tem suporte à segunda câmera traseira de 0.3 megapixel, indicando que não é uma câmera falsa como em vários outros aparelhos chineses baratos. O touchscreen dele suporta somente 2 toques simultâneos e às vezes demora um pouco para detectar o segundo toque, o que pode interferir um pouco no gameplay de alguns jogos.
Em alguns reviews do modelo anterior a esse, o Cubot Note 7, eu vi reclamações de aplicativos não funcionarem nele, como o aplicativo do Uber Driver. E já que esse aparelho é uma ótima opção para quem quer um smartphone só para usar no Uber Drive ou para aplicativos de entrega, sem ter medo de ter o smartphone pessoal roubado, eu fiz um teste aqui. Eu instalei o Hobner, que é o aplicativo para entregas do iPhone, o Uber Drive, que é o aplicativo para motoristas do Uber, e o iFood Delivery, que é o aplicativo para entregadores do iFood. Os três aplicativos instalaram e abriram sem problema algum. Como não uso esses aplicativos, não sei das outras funcionalidades, mas ao que tudo indica, tudo funciona normalmente. Coloquei um chip da Claro nele para testar a conectividade e conectou no 4G normalmente. Fiz um teste de velocidade nele aqui e atingiu 21.1 MB por segundo de download, que é a metade da velocidade que testei em outros aparelhos usando a rede aqui na minha cidade na mesma hora. Mas mesmo assim é uma velocidade muito boa. Eu comprei esse aparelho na loja oficial da Cubot no AliExpress e paguei R$ 352 usando um cupom de desconto da própria loja. E eu não fui taxado pela alfândega. Esse aparelho custa menos de US$ 100 e não é impossível, mas é bem difícil de ser taxado. E o aparelho demorou somente 16 dias para chegar. Se você quiser importar esse smartphone, eu vou deixar o link da loja oficial do AliExpress aqui na descrição do vídeo. Eu achei esse aparelho muito bom pelo preço dele, e eu acho uma ótima opção para quem procura um smartphone secundário para trabalhar, ou só para usar aplicativos mais básicos, ou talvez para ser o primeiro smartphone de uma criança. Me conte nos comentários o que você achou desse smartphone, e logo eu estarei fazendo review de mais dois produtos dessa marca. O Cubot Pocket, que é um smartphone muito compacto, e o Smartwatch C7, que tem um ótimo custo-benefício. E se você quer ver mais sobre smartphones que não são muito famosos como esse, se inscreva no canal para não perder os próximos reviews. Te espero nos próximos vídeos. Até mais!